Olá, abençoados! Aqui o profeta Davi Rebolo e hoje quero deixar para vocês como vencer o desânimo. De fato, esta é uma situação que muitos de nós enfrentamos em determinados momentos, mas a Bíblia nos dá chaves proféticas muito poderosas para a gente sair desse estágio e poder avançar e conquistar as coisas que Deus deu para nós. Deus não nos fez para estar parados, Deus não nos fez para estar detido, senão ao contrário, Ele quer que a gente marche, que a gente caminhe empoderado e seja filhos de vitória, que vayamos de triunfo em triunfo em Cristo Jesus. Por isso, por alguém que já passou em algum momento por cansaço, que fui sugado minha vida por tantas batalhas que enfrentei, mas em todas elas o Senhor me fortaleceu e me ajudou a avançar. E é esses códigos que eu quero passar aqui para cada um de vocês. Na Escritura, no livro de Números, capítulo 21 e também Deuteronômio, capítulo 2, nos conta uma mesma história, de uma mesma situação. E diz que Israel passou por um tempo de desânimo. Diz que o povo andando por muito tempo, então eles começaram a ser desanimados. De fato, em Deuteronômio 2, contando essa história, diz que depois que eles haviam rodeado o monte de Seir por muito tempo, e aí o Senhor tem que dar uma palavra para eles. Agora, deixe-me explicar isso de como acontece. Na verdade, o desânimo a gente já sabe, a verdade é aquele estágio que a gente fica sem ânimo, sem força, que a gente não tem vontade para nada e que é o passo prévio, digamos assim, para entrar num estágio de depressão, né? É um momento onde a pessoa diminui as forças, a pessoa parece que não vai conseguir, não consegue ver com certeza, com clareza, aonde ela pode avançar, não encontra caminhos. E, na verdade, a palavra desânimo vem do grego, é ficar sem ânimo. E a palavra ânimo é alma. Ou seja, se ficar sem vontade, se ficar sem fôlego, sem desejo de continuar em frente ou de avançar. Mas existe uma palavra no hebraico que define especificamente neste texto a palavra desânimo, que é a palavra katsar, né? O que significa isso? Bom, em muitas passagens de escritura é traduzido por muitas palavras, mas aqui tem um significado diferente. Significa aqueles que estão prontos para a colheita. Você escutou bem? Esta mesma palavra desânimo é traduzida em outras passagens da Escritura quando se fala de colheita, quando se fala que um campo foi semeado, verdade, foi cuidado, já amadureceu e está pronto para ser ceifado. Veja aqui, voltemos de novo, estamos falando de desânimo, não estamos falando de semeadura, mas a palavra traduzida aqui dá uma expressão que acontecia nas guerras de Israel. Diz que quando eles peregrinavam pelo deserto, havia momentos em que muitos se cansavam, se desanimavam e ficavam na cauda do campamento ou não conseguiam manter o ritmo da avançada. Então, nesses anos que eles corriam pelo deserto, verdade, alguns ficavam algumas horas ou até alguns dias detrás do campamento que não conseguiam manter o ritmo. Então, vinham algumas bandas, alguns povos inimigos de Israel, eram especialistas em pegar aqueles que ficavam postergados, que ficavam detrás, retrasados, digamos assim, pelo desânimo, pelo cansaço, então pegavam e levavam eles, fazendo deles cativos ou prisioneiros. Então, qual é o sentido da palavra desânimo? Uma das coisas importantes é que a pessoa fica, digamos, exposta aos ataques dos inimigos e é muito fácil deles ceifá-los, deles atrapá-los. Então, o desânimo não é uma coisa muito simples, já vai passar, não, porque a pessoa pode mudar esse estado ou então ela está enfraquecida e ela está muito mais vulnerável para os ataques dos inimigos. Porque o que ele deixa é nessa atmosfera de desânimo, mas depois ali é muito fácil para ele alvejá-la com lanças, com dardos, né? E caçar o seu coração ou ceifar o seu coração, suas emoções, seu sentimento, fazendo desistir até mesmo da fé em Cristo Jesus. Agora, como acontece esse episódio de desânimo em Israel? Existem 4 coisas básicas. A primeira delas diz que eles começaram a dar muita volta em torno do monte de Seir, e que era uma terra que pertencia aos descendentes de Esaú. Lembre que Isaac teve dois filhos, verdade? O primogênito que foi Esaú e o segundo filho que foi Israel, que antes se chamava Jacó. Então,
os dois tinham herança, verdade? Tanto Jacó ou Israel como Esaú. Esaú seguiu seu caminho, descobriu a sua terra e quando Deus começa a levar a Israel para possuir a sua herança, o Senhor diz, olha, não olhem essa terra, não olhem esse monte, porque isso aí pertence a Esaú. E mesmo Esaú tomando outro caminho, ele tinha a sua herança porque também era filho, digamos, de Abraão ou de Isaac. Então, o primeiro código que nós entendemos aqui, que leva a pessoa ao desânimo, é desejar aquilo que não é para ela. E esta é a grande chave aqui, o grande código que nós encontramos na Escritura. Por que chega o desânimo? Ele bate na porta da pessoa que está olhando, visionando algo, desejando algo que não é para você. Deus não pode entregar algo que não está no seu propósito, algo que não é seu destino. Então você pode encontrar algo e dizer, poxa, isto é muito bonito, isto é fértil, isto é bom, é agradável, aqui é conveniente para as pessoas. Mas isso é para você? Deus te falou que isso é parte do seu destino profético? Deus tem esse assignamento para você? Nós podemos tomar paralelo disso em muitas coisas. A pessoa pode estar fazendo um chamado, servindo ao Senhor em algo, mas não é o seu chamado principal. Não é o que Deus visionou para ela. É muito bom, mas talvez o Senhor não te chamou para pastorear. E você está insistindo em algo que, uau, é bom, claro que é bom. Mas não é para você, Deus tem outro destino, pode ser evangelista, pode ser mestre, pode ser tantas outras coisas, você dá conta? Ou ao contrário, você está desejando, digamos, a área corporativa e Deus tem para você um ministério e você quer, insiste em negócios e vai mal, mas Deus te chamou lá atrás em algo maravilhoso e você não atentou a esse chamado e está trabalhando na área secular. Então, independente do que seja, a pessoa se desanima porque ela está desejando algo que para ela é inalcançável, não porque seja ruim, sino porque não faz parte do DNA, da natureza dela. Quando Deus cria uma pessoa, primeiro Deus dá propósito, dá destino profético. E em base desse destino, Deus cria nela um corpo, uma mentalidade, uma alma, um espírito com determinados dons e depois coloca ela em certas circunstâncias da vida para que ela alcance aquilo. Quando essas circunstâncias, o desejo do seu coração se inclina para o que está fora da vontade de Deus, isso começa a trazer desânimo, porque não há uma grande prosperidade ou um grande avanço naquilo. O segundo código por o qual a pessoa cai no desânimo é ficar dando voltas. Diz que Israel olhava o monte de Seir, que era um monte muito fértil, uma terra boa, abençoada, e começou, diz que por muito tempo, dar voltas e voltas em derredor daquele monte. Veja aqui, sempre a forma mais rápida de chegar do ponto A ao ponto B é em linha reta. Isso é uma lei de física, é uma lei básica da vida. Você vai direto a um lugar, é a forma mais rápida de você chegar, normalmente, né? Então, quando você fica dando voltas, que em Israel, retoricamente, metaforicamente e realisticamente, Israel ficou dando tantas voltas num território que eles podiam alcançar em poucos meses e demoraram 40 anos em chegar na terra. Então, quando o segundo fator de desânimo é a gente ficar dando volta no mesmo sem ir a um objetivo determinado. Então, existem coisas na nossa vida que a gente sabe que está dando errado, mas a gente insiste muitas vezes naquilo. E quando você passa muito tempo fazendo coisas que não dão certo, obviamente leva isso ao desânimo, né? Imagine que você vai de um lugar para outro, verdade? Você está saindo, sei lá, de sua cidade e você vai para um ponto, uma cidade que fica ao sul de onde você vive, né? E aí você sai, está distraído, não olha o GPS, não olha nada, e daqui a pouco você vai e pega uma avenida e está indo para o norte. Quando você dá conta, está saindo da cidade, mas está indo para o norte. O que você vai fazer? Vai continuar, vou ir para o norte e como seja, eu vou chegar. Ou você vai retroceder. Então, é muito simples. Qualquer um de nós que já viajou, já sabe que o melhor que você faz quando você erra um caminho, que é dar volta para trás pelo mesmo caminho e tratar de se reconectar o quanto antes melhor. Então, isto que parece tão absurdo assim,
As pessoas cometem muito este erro. As pessoas se desanimam porque têm medo a resetar, têm medo a reiniciar e preferem seguir dando voltas esperando a ver se acontece algo novo antes de dizer, poxa, eu não vou seguir caminhando, eu não vou seguir por esse caminho, já fiz 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e não chegou em nada porque eu vou continuar nisso. Então, quanto antes você resete, quanto antes você reinicie e pegue um caminho novo e diferente, existem muito mais probabilidades de você chegar a alcançar o seu objetivo e o seu propósito. Isto é importante porque as pessoas, por que têm medo de começar algo novo? Porque esse caminho que te deixa dando voltas e voltas, mesmo que seja um caminho que não te leva a nada, é algo que você já conhece. E as pessoas têm medo de enfrentar o novo, porque o novo tem desafio, o novo tem incertezas, mas o novo vai te levar para aquilo que Deus tem para você. Então, deixe de dar voltas hoje, deixe de pensar 1000 vezes, por que aconteceu isso, por que não consigo, por que não. Não, sabe o que? Resete e trace um caminho novo. Em terceiro lugar, existem situações e circunstâncias que podem te levar para o destino de Deus e existem coisas, situações que podem te separar do caminho de Deus. Existem muitas vezes a pessoa começa a orar e não tem respostas. Veja que Israel olhava o monte porque Israel desejava possuir aquilo. Você já escutou essa expressão, aonde eu coloco o calçado dos meus pés, eu vou tomar posse e Deus vai me entregar? Isso não é bíblico. Como que não é bíblico se está na Escritura? Sim, está na Escritura que todo lugar, quando Deus disse, entre naquela terra e tudo que vocês pisem ali, vão ser de vocês. Quando Deus prometeu isso? Prometeu a Josué, prometeu a Caleb, quando eles estavam, digamos, para entrar na terra prometida, certo? Mas em algumas situações no deserto, o Senhor disse para Israel, olha, não entre nessa terra, não toquem essa terra, porque essa terra não é para vocês, essa terra eu dei a seus irmãos, neste caso, os filhos de Esaú. Tanto é o cuidado de Deus, que nesta situação o povo se desanimou. Sabe por que o povo se desanimou? Porque o Senhor disse para ele, olha, vocês vão entrar nessa terra, vão passar por ela, vocês vão pagar o pão, vão pagar pela água que vocês consumam e tudo que vocês tomem nessa terra, paguem ela a preço justo, com o dinheiro, com o ouro que vocês têm, com a riqueza que vocês têm. Agora, veja que Israel vinha de muitos meses e anos que eles estavam acostumados ao milagre de Deus, à sobrenaturalidade. Deus fazia descer pão do céu, descer carne fresca do céu e Deus alimentava ele. Quando Deus entrava numa terra que havia prosperidade, que havia alimentos, Deus dizia, ok, agora vocês podem ter um tempo de refrigério e comprar os produtos dessa terra, mas vocês comprem e paguem o preço justo porque essa terra é do sermão de vocês e por isso eu fiz vocês saírem do deserto com dinheiro. Então, havia algo que não fechava na cabeça de Israel, porque eles pensavam, poxa, Deus faz milagre, Deus faz milagre, Deus faz milagre, e agora Deus não está fazendo milagre, nós temos que pagar por aquilo. Então, esse é um fator muito importante de por que entra o desânimo na pessoa, quando uma oração não é contestada, quando Deus não te responde por algo. Se Deus não te responde, é porque a resposta já te deu. Quando você não escuta Deus, é porque Deus já te falou. Então, às vezes, Deus vem de uma forma sobrenatural e te dá uma palavra. Às vezes, Deus vem e faz um milagre e abre o mar diante de você. E às vezes, não. Às vezes, Deus coloca o dinheiro na sua conta, Deus te dá força para você trabalhar e pagar o preço justo disso. E nós não queremos pagar o preço. Nós queremos ver a super sobrenaturalidade de Deus, né? Então, nós temos que entender que há momentos em que Deus não vai nos responder. Sabe por quê? Porque a resposta de Deus vem de uma forma diferente da que nós estamos pensando. Então, veja aqui, 3 coisas bem reais. Primeiro, eles olhavam algo que não era para eles, certo? Segundo, eles ficaram dando voltas em derredor daquilo. E em terceiro lugar, eles não tiveram resposta. Qual é a consequência? O povo desanimou e ali começou a desandar uma série de coisas. Mas não foram os únicos que passaram por desânimo. A Escritura nos mostra que outros homens de Deus, como o próprio Elias, se desanimou tanto que começou a desejar a própria morte. Em um momento determinado, Paulo também está numa situação difícil. De fato, Paulo está cativo, ele é prisioneiro, está sendo levado para Roma,
está no monte de outra série de pessoas que são presos e são abalados no meio do mar, né, no mar Mediterrâneo, por uma grande tempestade que veio sobre eles. E Deus veio e começou a falar com Paulo. E Deus, de fato, a Escritura diz que enviou um anjo, deu a ele uma mensagem, e no meio da mensagem, Paulo transmite isso para aquelas pessoas que estavam passando por aquela tempestade. A Escritura nos diz que as pessoas estavam tão desanimadas, estavam tão faltos de coragem, de vontade de viver, que não queriam comer e preferiam morrer. De fato, eles estavam pensando em tirar as próprias vidas. E Paulo sai com uma palavra para eles e diz: olha, momento, parem, detenham-se, porque o Senhor acaba de falar comigo e Ele me disse de uma forma muito clara que vocês devem de ter ânimo, porque aunque se perca a embarcação, as circunstâncias vão ser difíceis, mas nenhum de vocês vai perder a vida. E soltou, liberou essa palavra. Quando Ele deu esse decreto, Ele volta a retificar de novo e diz para eles: olha, tenham ânimo, se esforcem, porque nenhum de vocês vai perecer. E esse decreto apostólico mudou a situação e a circunstância dele. De fato, eles passam por um naufrágio, mas nenhum deles se perde, e quando eles saem da ilha, eles são restituídos em todos os seus bens materiais. O que eu quero dizer para vocês é, eu não sei qual é a situação e a circunstância que você está experimentando. Provavelmente é algo difícil, porque cada um de nós sabe o que é que acontece para a gente desanimar. Então nós falamos de 3 coisas que são erradas, que não estão em nós. Mas existe uma quarta, que é a circunstância adversa que te pressiona tanto que você perde o ânimo, perde as forças e perde a vontade de continuar. Mas existe uma palavra de Deus, um decreto, que no momento parece que está chegando tarde, mas não, chega na hora certa. E quando vem a palavra de Deus, ela paralisia os espíritos que estão assignados contra nós. Ela muda a circunstância e as coisas parecem que chegaram no fundo, mas Deus detém a situação e começa uma grande virada, que às vezes é até um apertão, mas é diferente você receber a palavra de Deus e ter a clareza de que, aunque a perda seja momentânea, no final Ele te levanta o teu rosto e vai te tirar dessa situação vitorioso. Então eu quero transmitir essa palavra que veio pela boca de Paulo para cada um de vocês. Tenham ânimo. Em nome de Jesus, vamos cancelar esse espírito de desânimo para cobrar força no Espírito do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir para cada um daqueles que estão assistindo nesta hora, que o poder do Espírito Santo vá sobre eles. Eu entro em concordância agora para confrontar e lutar contra o espírito do desânimo. Nós queremos pedir agora o revestimento do seu Espírito e o empoderamento pela presença e a glória do teu Espírito, que entre neles agora e sugue, Senhor, todo espírito de desálito, todo espírito que confronta, que tira as forças agora. Nós desvestimos, Senhor, esse espírito de desânimo. Nós tiramos essas vestes agora, em nome de Jesus de Nazaré, e nos revestimos do espírito de força, das vestes de poder, das vestes de autoridade agora, Senhor. Que qualquer coisa de distração que tenha vindo sobre nossos olhos para desviar o nosso olhar, para nós olharmos coisas e desejarmos algo que não estava no teu propósito, ou ainda aquilo que é parte para outros filhos teus, para outra parte do teu povo, mas que não é para nós. Nós agora centramos o nosso olhar, que nossos olhos, Pai, fiquem fixos no Teu destino profético, naquilo que o Senhor determinou para nós, que nós tenhamos clareza de mente, de pensamentos agora, e nós olhamos o Teu reino, nós olhamos o Teu trono, nós olhamos a Tua vontade, e que as demais situações e circunstâncias sejam ajustadas agora. Mas, Pai, nós renunciamos a esse sentimento, a essa emoção, a esse pensamento, Pai, de que não podemos, de que não conseguiremos, e recebemos desta hora um batismo de força, de poder, de autoridade para crescer, para mexermos na direção. Nós agora, Pai, eu repreendo todo espírito que paralisa, que rouba as forças, que faz menguar o Teu povo. E eu declaro pela palavra profética, Senhor, que eles recebem agora um revestimento de poder, não só para soltar línguas espirituais, mas para mudar a atmosfera, que todo espírito de depressão, de cansaço, toda falta de fôlego que exista na mente dele, na área
corporativa, na área familiar, na área ministerial, que desapareça agora. Eu confronto a circunstância e ordeno pelo Espírito da ordenação de Deus, que tudo que existe em caos, que todas as situações que estão travadas se organizem agora, em nome de Jesus de Nazaré, e tudo aquilo que está fora do lugar, que a situação e as circunstâncias se acalmem agora e comecem a favorecer os filhos de Deus. Eu peço pelo poder e autoridade do Espírito Santo que eles recebam agora o Espírito de poder, e em nome de Jesus eu digo: tenham ânimo nesta hora e cobrem força para vencer. E eu repreendo que nunca mais o espírito de desânimo venha a se fechar sobre eles. No poderoso nome de Jesus, eu estabeleço agora o espírito de vitória e de triunfo em Cristo Jesus. Amém e amém.